Voltando aqui, então, gente, viram que interessante, né? Cada modelo traz uma forma diferente. Viu também que é possível a gente sair desse modelo que a gente está agora, que é o modelo capitalista, porque a gente precisa realmente fazer mexer com essa chave aí, fazer essa alteração, né? Importantíssimo. Porque no modelo capitalista a gente vê quanta exploração está envolvida, está inserida nesse modelo. E a gente precisa realmente fazer a virada, né? Precisa trazer a economia solidária para o centro, para poder a gente ter realmente uma vida mais tranquila e um modelo econômico que dialogue com todas as formas de estar no mundo, né? Então, essa é a proposta do programa também, Economia Solidária Acontece, é trazer essas reflexões para a gente, né? Bem didático, deu para a gente entender perfeitamente como é que isso tudo acontece, né, gente? E agora a gente vai para o segundo bloco, que eu trago para vocês, né, um vídeo que foi enviado pela nossa companheira, parceira, camarada Anicena, da Unisol, né, que traz um pouco da história da Unisol aqui no estado da Bahia. A Anicena, ela é a presidenta da Unisol, ela representa a Unisol aqui no nosso estado. E é uma mulher que totalmente envolvida na economia solidária, né? Está em vários campos de atuação defendendo a economia solidária. Super importante a gente trazer a Anicena aqui, porque isso a gente começa a mostrar quem são essas pessoas que realmente estão na frente da luta para trazer a economia solidária como uma proposta real para o nosso estado, para nosso país, quem sabe para o mundo, né? Então, ela vai trazer um pouco dessa história, né? Como a Unisol surgiu, qual é a proposta da Unisol, e ela está na frente dessa proposta maravilhosa, acima de tudo, que é a Unisol, né, gente? Então, vocês vão ficar aí no vídeo para poder saber o que é a Unisol, com ela, Anicena, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Saudações solidárias, meu nome é Anicena, sou da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, Unisol Brasil. E hoje eu vou estar aqui conversando com vocês, contando um pouquinho da nossa história, falando da nossa caminhada. Vai ser muito legal o programa com vocês hoje. Vamos lá? Primeiro, eu acho que o debate que todo mundo faz é o que é a Unisol, né? Ninguém conhece. Às vezes, hoje mesmo eu estava saindo daqui e o pessoal perguntou, é uma universidade solidária? É uma central. E tudo isso aconteceu na década de 80. Um cenário muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. Muitos trabalhadores perdendo seus postos de trabalho e pensando em que alternativas eles poderiam junto construir para pensar um outro lugar da empregabilidade no Brasil, né? Então, lá em São Paulo, a gente começou a organizar a Central de Cooperativas na perspectiva dos postos de trabalho. Isso era o primeiro ponto. Depois, a gente começou a pensar o seguinte, não dá mais para que essa relação capital e trabalho, onde o trabalhador é só meramente uma mão de obra, fique a serviço sempre do capital, né? Então, a gente falou o seguinte, é melhor também trabalhar uma gestão coletiva, né? Então, qual seria esse modelo, se não fosse da cooperativa e da associação? E aí, a Unisol começou a tomar perna, começou a criar caminhos, horizontes, histórias, lá para os trabalhadores de São Paulo, e aí a galera toda do Brasil começou a falar assim, peraí, só vai ter Unisol em São Paulo? Aqui nós temos agricultura familiar, ali nós temos confecção, então vem para cá também Unisol. E a gente começou a pensar nessa grande central, que hoje tem 12 setoriais de atividades econômicas, que tem uma capilaridade nos 27 estados do Brasil e que representa trabalhadores da economia solidária, do grande movimento da autogestão, onde a gente pensa uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde nós temos mulheres, jovens, homens, que têm como força do seu trabalho a organização socioprodutiva, a comercialização, o consumo consciente. Por que não falar que nós somos atores políticos que queremos repensar a nossa vida, repensar o nosso lugar, repensar a nossa identidade? Eu acho que é por isso que a Unisol ela é uma grande central, viu, gente? Eu me orgulho muito de fazer parte dessa história. E nessa perspectiva também, eu acho que é importante dizer que essa central se diferencia de outros movimentos porque ela é organizada pelos trabalhadores, né? Nós somos os trabalhadores, as pessoas que queriam ter um lugar de fala, um lugar de origem, um lugar de representação. Nós somos, na verdade, a representação política desses trabalhadores que querem uma sociedade totalmente diferente. Não uma sociedade do capital, não uma sociedade que explora e precariza o trabalhador, né? Nós queremos uma sociedade onde as pessoas sejam iguais, onde as pessoas trabalhem, onde as pessoas conquistam os seus direitos.
Então lá na Unisol nós formamos, nós capacitamos, nós nos organizamos e mais do que tudo nós temos voz para dizer que o modelo de sociedade que hoje está aqui não é o que nós queremos. Isso é economia solidária. E aí nós fomos crescendo, né, gente? E a gente começou a pensar o seguinte: esse Brasil é muito diverso. Se eu olhar a Bahia, não é igual lá a Porto Alegre, né? Se eu olhar o Acre, não parece com Minas. E foi um momento que a Unisol pensou o seguinte: vamos federalizar. Anne, o que é federalizar? Criar as Unisol estaduais, né? Criar a Unisol com o seu jeitinho, com o seu formato, com o seu sotaque, com o seu jeito de se organizar. E aí a Unisol, no último congresso, deliberou, porque nós somos congressuais. Ah, vocês acham que a presidência da Unisol é feita assim? Congresso, onde os trabalhadores decidem quem é que vai representá-los politicamente, né? Então, nesse congresso, nós decidimos por federalizar a Unisol, criando as Unisol estaduais e organizando essas pautas dentro desses territórios. Nós estamos falando em desenvolvimento territorial. E agora nós somos 6 Unisols. Nós temos a Unisol Bahia, a Unisol São Paulo, a Unisol Porto Alegre, que é a Unisol Sul, né? Nós temos a Unisol Minas, a Unisol Paraíba, a Unisol Piauí e em breve, daqui a pouquinho, a Unisol Acre. E assim, gente, tá dominando o Brasil, porque assim, eu fico pensando, quando a gente terminar esse mandato, viu? Nós queremos ter 27 Unisols. Vocês contam com isso? Eu conto, eu acredito, viu? Porque cada vez que os trabalhadores se organizam e que querem pensar a sua luta e a sua organização produtiva, com certeza eles fazem a diferença. Pensar a economia solidária tem muito a ver com pensar a igualdade. Num momento tão desigual, onde a gente só vê desemprego, precarização, terceirização, onde as pessoas não são valorizadas, a Unisol resgata essa política do movimento, dizendo o seguinte: trabalhadores, nós juntos, conseguimos sim mudar essa realidade. Nós aqui, movimentos sociais baianos, sempre fomos o movimento do campo da resistência, né? A Bahia tem várias experiências de economia solidária. Então eu penso o seguinte: para falar de Unisol, tem que falar de Unisol Bahia, né? Tem que falar da Unisol que está em 15 territórios, tem que falar da Unisol que hoje está representada em 200 municípios aqui do estado e que tem a sua força no debate das culturas, no debate dos territórios de identidade, no debate em apoio aos colegiados, na organização dos trabalhadores quilombolas, também dos trabalhadores extrativistas, com área de assentamento, com a questão dos catadores. Essa é a Unisol Bahia. Uma Unisol diferente, uma Unisol diversa, uma Unisol plural. E aqui na Bahia, nós começamos a fazer o nosso trabalho a partir dos territórios, nos organizando e fortalecendo dentro desses territórios. Como eu falei anteriormente, a Unisol está em 15 territórios aqui no estado. Isso, para quem está vendo de fora, fala assim: como é que é isso? A Bahia tem 15 territórios? Não, a Bahia tem 27 territórios. Eu fico dizendo que aqui na Bahia a gente tem um pouquinho de tudo que é do Brasil, viu? Tem território aqui na Bahia que eu acho que eu estou em Minas, tem território que eu já estou pensando que eu estou para lado de Sergipe, porque quando tem um pouco de vida, tem sotaque diferente e tem forma de fazer economia solidária diferente. E essa Unisol foi se construindo a partir disso. Como nós somos um estado muito rural, a Unisol Bahia ela tem praticamente 80% da sua base filiada da agricultura familiar, da agricultura orgânica, da agricultura ecológica, da agricultura sustentável, que pensa a agroecologia como padrão e como estrutura de sustentabilidade que pensa a produção, o meio ambiente e o indivíduo, né? Então a gente está falando de uma economia que pensa a vida, que pensa as pessoas e que pensa o lugar onde elas vivem, né? Então nessa perspectiva, a Unisol Bahia, hoje aqui no nosso estado, ela está presente em sedes em Camamu, que cuida do Baixo Sul, do Litoral Sul, do Extremo Sul, um lugar muito feinho para quem mora aqui na Bahia, né? Lugar de praias, comunidades quilombolas, de comunidades pesqueiras, um lugar que tem o turismo de base comunitária como uma das grandes referências. Nós também estamos numa área que chama Portal do Sertão, lá em Feira de Santana, a princesinha do sertão, né? Aqui na Bahia, como nós chamamos. Um lugar que tem o sisal, um lugar que tem a caatinga, um lugar que tem o semiárido e que é cortado por diversas raízes do artesanato, das mulheres que trabalham com os engenhos, das mulheres que trabalham com as polpas. E também estamos presentes em Salvador, que é o grande polo, né, da política do nosso estado,
representando também a rede periférica, a economia de mulheres, a economia popular solidária. Aqui na Bahia, nós estamos divididas dessa forma. E o que a Unisol faz? Então, eu já falei que a Unisol é uma central de representação, né? É uma central que tem um debate político do movimento de economia solidária, mas é uma central que organiza os trabalhadores e contribui para o seu fortalecimento. Nessa perspectiva, nós pensamos que existem alguns eixos que são estratégicos nessa formalização e fortalecimento, né? Primeiro, formação. Então, a Unisol, ela tem uma plataforma de formação que organiza os trabalhadores na perspectiva política, mas também técnica. Então, preparando os trabalhadores para produzir, mas produzir bem, organizados e fortes. Também tem um eixo que trabalha a produção. Como? Certificando, apoiando na organização dos produtos para comercialização, contribuindo para as grandes redes. Rede da gente deitar? Também, mas não é só essa. É a rede da gente se organizar. Na economia solidária nós estamos juntos, um trabalhando com o outro, um falando com o outro. Então as redes elas se apoiam, tanto trocando saberes, quanto construindo produções, quanto fortalecendo vínculos. Então essas redes de produção colaboram para que a gente troque experiência. Eu produzo artesanato, a Andresa produz polpa de fruta, Rebeca produz tapioca, e a gente vai trocando. Os insumos de Andresa vêm para o meu empreendimento, a minha produção vai embelezar a Rebeca e nós vamos construindo uma rede de produtores e uma rede de consumidores. Paralelo a tudo isso, a comercialização sempre foi um desafio. E pensar a comercialização, inserção de mercado, garantia de geração de trabalho, emprego e renda, também é um desafio da Unisol. Assim, nós temos todo um setor organizado para comercializar o produto dos nossos empreendimentos. Mas para isso, organizamos rótulo, pensamos nos códigos de barra, tabelas nutricionais, ajudamos as pessoas a pensar na sua identidade visual, aquilo que elas querem falar naquele produto. Todas essas atividades são feitas de forma gratuita para os empreendimentos da base da Unisol. Então é uma história que a gente sempre diz aqui, que o grande princípio da nossa central se chama intercooperação. Então, um dia, eu, Anne, no meu empreendimento, eu tinha dificuldade, né? Então alguém veio de lá da Unisol, colaborou comigo. Se hoje eu consigo estar um pouco mais forte, a minha ideia é colaborar com o outro. Então no debate de intercooperação, nós vamos aumentando a nossa rede, fortalecendo laços, criando dinâmicas. Isso é a Unisol, essa é a nossa central, essa é a nossa organização. Economia solidária, intercooperação, resistência. Vem conosco, acesse nossas redes. Eu gostaria de agradecer, né? Acabar aqui dizendo, TV Crimurê, muito obrigada pelo convite. Minha querida Dina Lopes, companheira de luta, nossa querida pessoa da comunicação solidária e colaborativa. Obrigado por estar aqui, trazendo mais um pouco da Unisol, falando da nossa experimentação. E digo para vocês o seguinte, Unisol só se faz no dia a dia. Para conhecer mais, vem com a gente.